Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e hoje vim falar com você a respeito da crase. Crase que é um pesadelo para alguns estudantes e que agora vai deixar de ser, tá certo? Meu amigo, o que é a crase? Crase é a junção da preposição a, abrir caminho aqui para a crase, junção da preposição a com o artigo feminino a, ou com o pronome demonstrativo de terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Então, por definição, veja bem, crase, preposição a mais artigo a, artigo feminino, ou pronome demonstrativo, pronome demonstrativo de terceira pessoa. Qual que é o pronome demonstrativo de terceira pessoa? Aquele, aquela ou aquilo, tá certo? Então, isso é a crase. O acento não se chama crase. O acento que representa essa junção é o acento grave, é o acento assim, ó. Tá certo? Muita gente fala assim, ó, coloca a crase, calma. Na hora de falar não tem problema nenhum. Mas que você entenda, porque isso já foi questão de prova várias vezes, que o acento é o acento grave. Ele é o acento que representa a crase, mas ele não é a crase. Ok? Acento a gente tem acento grave, acento agudo, acento circunflexo. Tio não é acento, crase não é acento. São nomes dados a situações que têm uma representatividade. Tá certo? A crase é representada pelo acento grave. E aí, tem para você, por exemplo, isso aqui, ó. Rodrigo foi à feira. Eu quero que você pense, olha, mas quem vai, vai a algum lugar. Olha a preposição. Feira é um termo feminino, é a feira. Artigo feminino. Então, eu vou ter preposição mais artigo, crase. Existe um macete, e já antecipo para você, ele não funciona em 100% dos casos. Ele funciona em boa parte dos casos, mas não em todos. Então, quer dizer, eu vou te mostrar para você usar só em período de crise. O que é um período de crise? Deu um branco, você esqueceu tudo. Aí você usa o macete. Tudo bem? Olha só. Rodrigo foi. Aí eu vou trocar o feminino por um masculino. Cinema. Aí eu vou perceber que eu vou ter preposição a mais artigo masculino. Ou seja, o macete consiste no seguinte: toda vez que eu estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu troco, eu substituo por um masculino, e se nessa substituição houver esse ao, é porque lá em cima realmente tem crase. Lá na frase que você testou e que estava desconfiado se teria ou não, tem crase. Troquei pelo masculino? Troquei. Apareceu ao? Ótimo. É porque tem crase lá no feminino. Ok? Esse macete vale para todos os casos? Não, não vale para todos os casos. Existe um macete em crase que vale para os casos todos, que é específico para o verbo ir. Deixa eu mostrar para você agora. Claro que existem as regras, mas eu quero mostrar para você um caminho facilitador quando se trata do verbo ir. Vou ter para você algo do tipo: Rodrigo foi à Alemanha.
Rodrigo foi a Roma. Rodrigo foi a Roma antiga. Rodrigo foi a Belo Horizonte. Meu amigo, aqui nós temos 3 regras de crase. Eu vou só citá-las para você sem pedir para que você se preocupe com elas, porque o macete que eu vou ensinar para você vale para todos os casos que se refere ao verbo ir. As regras são as seguintes: crase diante de país feminino, Alemanha. Não ocorre crase diante de cidade, tal qual Roma e Belo Horizonte. E sempre ocorre crase quando a cidade vier especificada. Então, olha, país tem, cidade especificada tem. Cidade sozinha, não tem. Mas aí, na hora da prova, você pode se lembrar do seguinte: vamos ao caminho contrário. Quem vai à Alemanha, volta da Alemanha. E da é D mais A. É preposição mais artigo. Portanto, aqui tem que ter crase, porque crase também é preposição mais artigo. Se vai a Roma, volta de Roma. Preposição. Tá certo? Não tem crase, só preposição não tem crase. Se vai a Roma antiga, volta da Roma antiga. E da é D mais A, portanto aqui tem crase. Se foi a Belo Horizonte, volta de Belo Horizonte. Volta de. Não tem crase. Tudo bem? Tranquilo? Então você pode usar para o verbo ir, esse macete vai funcionar perfeitamente para o verbo ir. E aí, meus amigos, nós temos casos de ocorrência de crase. Sempre ocorre, nunca ocorre, crase facultativa, casos particulares. E aí, deixa eu fazer aquele esquema parecido com os mapas mentais. Por quê? Porque é mais fácil para você memorizar. Tudo que vem facilitar a sua vida de estudante e colaborar com a sua aprovação, nós precisamos fazer. Então, eu vou colocar aqui para você, ó. Nunca ocorre crase. 3 situações. Antes de verbo. Nunca ocorre crase em expressões repetidas. Nunca ocorre crase diante de pronomes, exceto senhora e senhorita. Tudo bem? Então nunca ocorre crase antes de verbo. Por quê? Porque o verbo não tem gênero. Aí você para pensar. Andar, por exemplo, é um verbo. Andar é masculino ou feminino? Não sei. Não tem gênero. Então, estava a procurar você. Esse a não pode ter crase por causa do procurar. Procurar é verbo. Antes de verbo não ocorre crase. Cuidado com essas placas que a gente vê por aí, ó. Promoções a crase partir de determinado valor. Tá errado. Partir é verbo. Então não pode ter crase antes de verbo. Em expressões repetidas, não ocorre crase. Por exemplo, dia a dia, face a face, cara a cara,
Não tem crase. Jamais. Pronomes exceto senhora e senhorita. Então, diante de pronome indefinido, pessoal, se não for senhora e senhorita, não haverá crase. Por exemplo, tem a frase assim, ó, não devo nada a ninguém. Esse a que precede o ninguém, pronome indefinido ninguém, não pode ter crase. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Então esse a que está antes do ninguém não tem crase de maneira alguma. Tá certo? Se fosse, não devo nada à senhora, haveria crase. Não devo nada à senhorita, haveria crase. Tudo bem? Aí, deixa eu mostrar para você os casos em que sempre ocorre crase. Sempre. Sempre ocorre crase. Sempre ocorre crase em 3 situações. Sempre ocorre crase diante de expressões adverbiais femininas. Então, as expressões adverbiais femininas sempre ocorre crase. Sempre ocorre crase antes de numerais que indicam horas. Sempre. Sempre ocorre crase diante das expressões, né? A moda e a maneira ainda que elas estejam subentendidas. Que estejam subentendidas. Tá certo? A moda e a maneira subentendidas não ocorre, melhor, ocorre crase, sempre ocorre crase. Olha só, vamos para os exemplos? Expressões adverbiais femininas. Esperei você à noite. Crase. Por quê? À noite é um adjunto adverbial de tempo e é feminino. É à noite, não é o noite. Por isso crase. Ok? Numerais que indicam horas. Esperei você às 11 horas. E aí, meu amigo, não tem o menor problema esse 11 estar em algarismo. Né? O número 11 aqui. Não tem problema não. A crase continua existindo. De 10 às 17 horas. Crase. Tranquilamente. Quando eu digo crase, acento grave. Que representa o quê? A crase. Tá certo? Modo e maneira ainda que estejam subentendidas. Por exemplo, fiz um macarrão à moda bolonhesa. Fiz um macarrão à moda bolonhesa. Crase? Sim. Crase. Se eu coloco, fiz um macarrão à bolonhesa. Não tem crase. Minto. Fiz um macarrão à crase
bolonhesa, porque a palavra moda está subentendida. Então não tem problema. Se a palavra moda não apareceu, mas a ideia de moda ou de maneira está subentendida, não importa nem se o termo é masculino. Por exemplo, fiz um gol a Pelé. É o gol a moda Pelé. Tem crase nesse A. Aí muita gente vai pensar assim, mas Pelé não é masculino? Sim, perfeito. Mas não é o gol a moda Pelé, ao estilo de Pelé, a lá Pelé, como dizem por aí? Então tem que ter crase. Nas expressões a moda e a maneira, ainda que estejam subentendidas, temos crase. Aí eu passo para você a questão da crase facultativa. Como é que funciona isso, meu amigo? Veja bem, por que a gente estuda crase facultativa? Por uma situação muito simples, mas muito simples mesmo. O emprego da crase facultativo aparece em prova. Se você tiver que fazer uma redação, realmente a crase facultativa não faz a menor diferença. Porque se você coloca, você está certo, se você não põe, você também está certo. Mas nas questões objetivas faz. Porque eles perguntam para a gente assim, marque a única alternativa em que o emprego da crase é facultativo. E aí você tem que buscar nas regras um amparo. Facultativa. A crase é facultativa em algumas situações. Por exemplo, quando já existe uma preposição e você tem um caso de obrigatoriedade, já mostro para você. A crase é facultativa diante de nome próprio feminino. A crase é facultativa também quando você tem um pronome possessivo feminino. Nessas três situações, o emprego da crase é facultativo. Preposição, nome próprio feminino, pronome possessivo feminino. Nas três situações, o emprego da crase é facultativo, ok? Por exemplo, quando existe uma preposição num caso de obrigatoriedade, a gente sabe, a gente acabou de ver que, diante do numeral que indica a hora, o emprego da crase é obrigatório. Então, pessoal, o emprego da crase facultativa é necessário porque aparece em prova de uma maneira extremamente objetiva. Marque a alternativa que o emprego da crase é facultativo. Eu tenho, quando já temos uma preposição, a crase é facultativa. Por quê? Eu teria preposição mais artigo? Pode ser. Se você coloca aqui, está certo. Se você não coloca, também está certo. O que você tem que reconhecer é que, nesse caso específico, o emprego da crase é facultativo, ok? Diante do nome próprio feminino, entreguei o prêmio a Fernanda. Fernanda não é um nome próprio, nome de pessoa. Quando eu digo nome próprio, é o nome de pessoa. Para país a ideia é outra coisa. Para estado, para cidade a ideia é outra coisa. Apesar de também ser nome próprio. A gente já estudou a questão do país aqui. Do país, da cidade, do verbo ir, não é isso? Então, nome próprio feminino, se você quiser colocar a crase aqui, tá ok. Se não quiser, também tá ótimo. A crase é facultativa. Se for um pronome possessivo, tá ótimo. Com crase, sem crase, é facultativo. Entreguei tudo a sua tia. Com crase está certo, sem crase também está certo, porque sua é pronome possessivo feminino. Até agora, então, a gente viu o conceito de crase, os casos em que nunca ocorre crase, os casos em que sempre ocorre crase, os casos em que a crase é facultativa
facultativa. E aí, para finalizar a crase, nós vamos para os casos particulares de crase, que vocês vão perceber que tem até uma certa lógica dentro deles. A primeira coisa que eu peço para você quando lida com um caso particular de crase é: esqueça o macete da troca pelo masculino e o aparecimento do ao. Esquece isso, porque se você aplicar o macete, estará incorreto, ok? Veja bem, aí eu tenho, por exemplo, casos particulares. Vamos colocar dessa forma. Aí tenho para você as palavras casa e terra. A palavra distância. E, por fim, a palavra dona. Vamos ver? Olha só. Casa e terra. Voltamos à casa. Voltamos à casa dos amigos. Retornamos à terra. Retornamos à terra prometida. E, por fim, o astronauta voltou à Terra. Como é que isso funciona, meu amigo? Casa, pura e simplesmente casa, não tem crase. Mas aqui não é só casa, é a casa dos amigos. Então aqui tem. Então você vai observar isso. Existe um determinante, existe um especificador, porque se existir, a crase tem que acontecer. Terra, pura e simplesmente terra, negativo. Mas aqui não é qualquer terra. É a terra prometida. Então aqui tem crase. Por quê? Existe um determinante, existe um especificador. Terra com a letra maiúscula, crase, porque a Terra aqui é planeta. Fica um determinante subentendido. Terra é o planeta Terra. Tá certo? E aí, como é que eu vou reconhecer que é o planeta Terra? Letra maiúscula. Ok? É só ficar atento à letra maiúscula. Então, a dinâmica de todos esses casos particulares, inclusive do distância e dona também, é essa. Tem determinante? Tem. Ótimo, então tem crase. Não tem determinante? Ótimo, então não tem crase. Quer ver? Palavra distância. Mantenha a distância. Mantenha a distância de 10 metros. Mantenha a distância ponto, negativo. Mantenha a distância de 10 metros, aí tem crase. Não é qualquer distância, é a distância de 10 metros. Tranquilo? Tudo bem? Palavra dona. Entreguei o prêmio à dona. Pura e simplesmente dona? Não. Agora, se houver um especificador para essa dona, aí sim. Entreguei o prêmio à dona
Helena. Não é qualquer dona, é a dona Helena. E aí tem crase, tá certo? Então, a regra dos casos particulares é o seguinte: tem especificador? Tem determinante? Ótimo, tem crase. Não tem especificador nem determinante? Não haverá crase, tá certo? Então a gente viu todas as possibilidades de crase. Sempre ocorre, nunca ocorre, facultativa, casos particulares e lá no iniciozinho a definição de crase. Agora é praticar, ok? Um grande abraço, bons estudos!